Nós somos imperfeitos. O ser humano é imperfeito. Nós não somos uma máquina. Nós não somos uma obra neste sentido que possa ser perfeita. A condição humana é de imperfeição. Nós nos equivocamos, nós nos atrapalhamos, nós fazemos errado mesmo as coisas que já fizemos certo. Nós nos contradizemos, é da condição humana a imperfeição. E não há o que você analisar por trás disso para entender da onde vem a imperfeição. Por isso nós chamamos de condição humana. É aquilo. É claro que você pode entender isso, né, porque a imperfeição, ela pode ser o sintoma de outras coisas, tal, tal, tal. Mas, em geral, quando nós estamos falando da característica geral, imperfeição, nós somos imperfeitos. Não é um sintoma de algo que, quando nós analisarmos e entendermos, nós nos tornamos perfeitos. É a condição humana, aceita que é isso. O ser humano, ele é pequeno. Não tem muito o que você ficar loqueando e querendo ser uma coisa grande e querendo provar algo muito grande. Nós somos pequenos. Nós somos pequenos e somos frágeis. Esse sentimento de solidão, ele não vai desaparecer porque tem pessoas à tua volta. Até porque, mesmo tendo pessoas à nossa volta, é muito difícil se sentir compreendido, completamente compreendido, é impossível. É muito difícil se sentir amado e completamente amado, é impossível. É muito difícil a gente fugir desta solidão, porque ela faz parte da nossa condição. O ser humano vai ter que aprender a lidar com as suas questões sozinhos. Então, nós somos insignificantes, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos imperfeitos, né? Outro elemento que eu coloco da, da condição humana é dependente, né? A gente depende uns dos outros. Não tem como você viver sozinho. A gente quer o tempo inteiro se provar, a gente quer se proteger, a gente quer se armar, mas você depende, né? Enquanto, comparando as espécies, o ser humano é a criatura que mais depende da sua família e depois depende na velhice ainda, né? E dependemos uns dos outros para conviver, para se relacionar, para ter um emprego, para comprar comida, né? Você veja, tudo isso tá completo, nos coloca, né, numa conexão extrema, não dá para viver sozinho, nós somos dependentes. Mas que loucura é essa de querer não ser dependente? Que loucura é essa de querer ser muito forte? Que loucura é essa de querer ser maduro, de querer ser bem resolvido, de querer ser isso, de ser aquilo, de ser perfeito? Então, se você está entendendo a construção do meu raciocínio, o que eu estou te trazendo é que muitas pessoas, na hora que estão no risco do contato com a sua condição humana, na hora que estão frente a frente com a sua condição humana, elas se perdem. Eu faço tudo para todo mundo e elas todas dependem de mim, numa fantasia de que eu nunca ficarei sozinho, porque se as pessoas dependerem de mim, eu então nunca ficarei sozinho. E por trás, então, de um comportamento aparentemente controlador, nós podemos ter um sujeito com medo de assumir esta condição de solitude. Ou nós podemos ter aquele indivíduo extremamente organizado, perfeccionista, armado para tudo, que tudo sai planejado e perfeito, porque está ali tentando esconder a sua imperfeição, está ali tentando esconder os seus supostos equívocos. Marlon, isso é consciente? É claro que não. O indivíduo que está ali atuando, ele vai dizer: não, Marlon, não, Marlon. Eu faço tudo, eu gosto de ver tudo bem organizado, eu faço as coisas muito bem feitas,
porque eu tenho um prazer de fazer isso. Mas daí quando você vai ver, tem um prazer, você vai ver que a pessoa dá mais do que ela pode, ela acaba tendo alguns problemas, ela acaba gerando um estado de dependência nos outros, ela acaba gerando um cansaço em si, ela não coloca energia em outros elementos que deveria pôr. Então, aparecem daí, né, outras compulsões, então o sujeito faz tudo perfeito, mas tem compulsão sexual, compulsão alimentar ou problemas de sono, aparecem sinalizadores que dizem assim: "Não, não está tudo tão bem organizado quanto a gente está imaginando", né. Todo mundo sabe que dá umas escapadas aqui, que esses sintomas sinalizam que as coisas não estão tão organizadas ou bonitas. Então, a gente vai descobrindo que esse sujeito que faz tudo perfeito, num nível de exigência, né, muito elevado, esta criatura, ela pode estar tentando esconder a sua imperfeição, tentando esconder a sua fragilidade. Este sujeito que não consegue dormir, ele precisa começar a olhar em mais profundidade do que eu estou fugindo. E na maioria dos casos, eu te digo, você vai chegar lá na condição humana. Eu estou tentando pensar nas 10.000 respostas que eu vou oferecer para tentar mostrar que eu não estou abaixo, para tentar mostrar que eu sei, para tentar provar o meu valor. Olha você querendo esconder a tua pequenez. Ou você fica lá pensando na roupa, você fica estrategiando a maquiagem, o que vai fazer, o que não vai fazer, tentando esconder o quê? Talvez tentando esconder a tua imperfeição, talvez o medo de rejeição e de abandono, numa fantasia de que se você não tiver altura, se você não for o esperado, se você não for acima da média, as pessoas vão te rejeitar. Então caímos nós na questão da solidão, do abandono, da pequenez, do não ser importante. Vai vasculhando o teu mundo interno, vai vasculhando e entendendo quando você está comendo, é fome do quê? Quando você está buscando o sexo, é desejo do quê? Quando você está lá na academia, passando da medida, essa mulherada louca que vai todo dia para academia, outras mulheradas loucas que vão 2 vezes por dia, em alguns dias, a uma arada, tá querendo provar o quê? E toda vez que eu tô te falando, tá querendo provar o quê, você já vai aprendendo a fazer a pergunta lá por trás, tá querendo esconder o quê? Porque tudo aquilo que você tá querendo mostrar, tenta pensar no oposto que você tá querendo esconder. Então você tá querendo mostrar as palavras corretas, tá querendo mostrar que sabe, então você tá querendo esconder o ignorante. Tá querendo mostrar que você é capaz, que você tá à altura, então você tá querendo esconder o que incapaz, o que não está à altura, o imperfeito, está querendo mostrar que sabe, que é forte, que pode, então provavelmente está querendo esconder o imperfeito, o frágil. E aí você sai de um simples olhar da ansiedade para conseguir fazer uma viagem mais profunda em busca da tua humanidade. Porque o que eu estou te trazendo enquanto teoria é que se todos estes sintomas eles podem estar ligados à rejeição e ao tentar esconder ou anular a tua humanidade, na medida que você entra em contato, acolhe e assume os teus aspectos humanos, você não precisa mais se defender do mundo. Você não precisa mais provar teu valor. Você não precisa mais tentar mostrar algo. Porque na hora que vem a crítica, ele vai ouvir a crítica. Ele vai acolher a crítica, porque ele sabe que é imperfeito. Quem fica se debatendo com a crítica é quem quer provar que é perfeito, que é maravilhoso. Eu sei que eu estarei sozinho em muitos momentos. Eu sei que por conta de todas as minhas características,
Eu não vou ter todas as pessoas ao meu lado, as coisas não são sempre como eu quero. Eu vou sofrer a dependência de pessoas que vão estar comigo e outras que não vão estar. Eu vou estar na mão de pessoas, sim, porque é inevitável. Nós estamos na mão de muitas pessoas porque somos frágeis, porque somos dependentes, porque somos pequenos. Na hora que eu reconheço que essa é a base da vida, essa é a condição humana, eu paro de tentar fugir de quem eu sou, eu paro de tentar provar alguma coisa. Então, para de ficar brigando com a vida e começa a enxergar o que ela te traz. Começa a enxergar qual é o convite dela para você. Começa a entender o que que tem ali por trás. E na maioria das vezes, te dou essa dica, você vai chegar na condição humana, você vai chegar nesses pontos que eu estou te mostrando, a tua imperfeição, tua fragilidade, tua pequenez, a dependência, a solidão, são características humanas e que enquanto essa nossa sociedade louca tiver agindo na fantasia ou na tentativa de não ser humano, nós vamos extrapolar na ansiedade. A ansiedade ligada a um querer ser algo que nós somos. A ansiedade do querer mostrar algo que não comporta na nossa alma. De querer provar algo que não cabe internamente. De querer ser algo que nós não somos. Acredita no que eu estou falando. Na hora que você se volta e reconhece esses elementos que nós estamos chamando de condição humana, a vida começa a tomar um tom mais calmo, mais tranquilo, porque você não precisa mais provar. Mas lembra, não é o despeitado que se acha melhor do que os outros. Você não precisa provar teu valor porque você sabe que você tem um lado luz, mas tem um lado merda. Você não precisa provar nada para os outros porque você sabe que sim, você depende de muitas pessoas e você está na mão de pessoas. E você vai correr o risco. E elas podem te machucar. E você pode ser rejeitado. Você não vai provar maravilhoso porque você sabe que você não é. Não é o despeitado que diz, cada um que fale o que quiser, eu não estou nem aí. Porque esse é o sujeito que ainda acha que é maravilhoso. Cada um fale o que quiser, porque muito provavelmente eles enxergam um monte de coisas que eu mesmo não enxergo. E quero até ouvir o que falam, porque quem sabe ouvindo o que falam disso consigo me conhecer um pouco melhor. Disso consigo enxergar a minha cagalhança interna. Disso eu consigo perceber com mais clareza as minhas imperfeições, as minhas limitações. E quando você entra em contato com estas tuas questões, a ansiedade começa a perder a força. A gente não entende que, embora toda esta lambança mundial que a gente vive, né, das desigualdades, da exclusão, de todos os problemas que a nossa sociedade vive, eles são reflexos de todo esse processo interno, de não acolhimento, de não reconhecimento, de não valorização das nossas características, de preconceito, de exclusão interna, de não respeito, de não humanização. E aí, claro, como que nós, almas tão conflitadas internamente, podemos pensar em leis que olhem por todos, possamos pensar em políticas que olhem por todos, possamos ter atitudes em relação aos nossos vizinhos, aos amigos e aos inimigos. Não dá, não dá.
Porque a cagalhança é interna, e esse mundo todo desandado que a gente tem é o reflexo da nossa incapacidade de nos relacionarmos com as questões internas, né. Eu já vi experiências no seguinte, de agora a alma está dizendo para a pessoa: "Não, menos, você não tem condição". Mas não era num sentido de você nunca vai ter condição, é agora você não tem condição. Diminui as exigências, fortalece a tua base e passados alguns meses ou anos, aquela mesma coisa, né, aquela mesma meta que antes era almejada pela pessoa e que o próprio inconsciente disse não, agora é exigida pelo inconsciente. "Ei, você vai ficar parada? Tem muito para fazer. Vamos caminhar?". Então, veja que a mesma idealização no momento é um problema e no outro momento é uma exigência do inconsciente, porque ele avalia qual é a tua medida e qual é a tua possibilidade. A nossa questão é sempre olhar para dentro, porque a direção tem que vir do mundo interno. Por que eu quero fazer mais? Por vezes eu quero fazer mais porque eu quero tentar me mostrar, me provar, me garantir de alguma forma, mas por vezes eu sinto um pedido da minha alma de que eu posso fazer um pouco mais, de que eu posso ir além, de que eu posso me doar um tanto mais. Mas tem gente que tem essa certeza: "Não, eu sinto que eu posso", mas daí tá fazendo um monte de sintoma físico, tá coçando o rosto, tá estourando bolha no corpo, tá com problema de coluna, tá com dificuldade disso, daquilo. Será que pode mesmo? Ou será que você quer? Será que é a tua idealização? Então, não tem uma linha clara. A gente está sempre neste processo de tentando olhar com um pouco mais de cuidado.